Vamos? O pastor Isaías é além de pastor, hoje lá na cidade de São Paulo, no prédio lá da Vila Mariana, é também um empresário, é um empreendedor do reino. Ele tem essa unção para compartilhar, e nós temos já compartilhado essa unção aqui em Minas Gerais, e nós queremos que ela seja multiplicada, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Pai, nós te agradecemos pelo dom de Deus, que é a vida do Isaías, da Alexandra, de toda a sua família, Senhor, do Felipe, Senhor Jesus, do André, da Lissa, uma família sacerdotal, Senhor, e nós te damos graças porque somos privilegiados por tê-lo aqui conosco nesse dia. Usa o teu servo com graça, com autoridade, para compartilhar dons espirituais com cada igreja aqui representada, cada pastor e obreiro, e nós profetizamos que essa estadia dele em Belo Horizonte não será em vão. Ele deixará muitos frutos para a glória de Jesus, mas também levará favor, bênção e unção multiplicada. Diga assim comigo: Senhor Jesus, como igreja, declaramos que o teu servo, a família do teu servo, os negócios do teu servo são multiplicados, são abençoados, eles vão crescer, vão se expandir para a glória de Jesus. Aleluia, aleluia. Graça e paz, queridos. Quero agradecer imensamente o convite do pastor Azemar, que sempre tira um pouquinho do médio, microfonia de médio agudo. Então quero agradecer imensamente os irmãos que com muito carinho sempre nos recebem. Eu estou à sua disposição para ser um canal de Deus na sua vida, para compartilhar com você aquilo que nós aprendemos da parte de Deus. Que afinal de contas, assim, na minha vida não tem nada de especial a não ser aquilo que foi adicionado pela igreja. Então tudo que tenho, tudo que sou, tudo que foi conquistado, de família, de empresa, de conhecimento, de sabedoria, eu sou 100% devedor à igreja, 100% devedor ao corpo de Cristo. Eu queria falar um pouquinho sobre os livros, o pastor Azemar já falou, mas para você entender, eu valorizo livros. Acho que você pode ter uma vida completamente diferente se você ler. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui, através da leitura de um livro, você mudou a sua vida? Deixa eu ver. Aleluia. Bom, então está aprovado que a leitura pode fazer algo muito poderoso. Uau! Jesus. Se mover aqui para acompanhar o pregador. Ótimo, pronto. Muitas vezes você vive a sua vida durante 10, 20, 30 anos, e essa sua caminhada ela produz conhecimento, você produz um aprendizado. E quando você lê um livro de alguém que já viveu 10, 15, 20, 25, 30 anos para gerar um aprendizado, a conclusão de algo, você está economizando esses 30 anos da sua vida para aprender aquilo. Quem aqui já leu Autoridade Espiritual? Quem já leu A Quarta Dimensão? Quem já leu Caçadores de Deus? Quem já leu Autoridade Espiritual? Deixa eu ver. Bom, aumentou um pouquinho. Mas esses livros, irmãos, ele tem respostas para a sua vida que podem ser obtidas hoje, que talvez você morra sem obter se você não ler. Vou repetir para você entender. Esses livros, que são os livros assim, livros tradicionais, que eu creio que isso é uma providência de Deus para edificar a igreja,
eles obtêm, eles te trazem conhecimento, experiência e aprendizado que talvez você morreria sem conhecê-los se você não tivesse lido. Você já ouviu algum pregador, uma ministração que você fala, cara, se eu não escutasse esse cara, eu acho que eu morreria sem saber disso? Alguém já teve essa percepção? Por quê? Porque você percebe que na sua caminhada, no seu caminho, esse negócio parece que não estava lá. Você já percebeu isso na sua vida? Então, deixa eu ver de novo. Quantos aqui já leram um livro que mudou a sua vida? Ok. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. O que aconteceria com você e onde você estaria se todas as semanas você lesse um livro que mudar a sua vida? Entende? Qual que é o impacto disso na sua vida? Qual é, assim, pensa comigo, qual foi o livro que você estava indo no caminho e ele gerou um entendimento completamente diferente e... Deixa eu ver, levanta a mão de novo. Aqui na frente, qual foi o livro que marcou a sua vida? Eu sou videiro. Você? Eu sou videiro. O que mais? Jesus é Judas Smith. Já li também. Ri pra caramba nesse livro. Um livro muito divertido. O que mais? A morte da justiça própria. A morte da justiça própria. Nunca fiquei com tanto medo na minha vida de justiça própria igual depois que eu li esse livro. O fator de crescimento da igreja. Principal fator de crescimento da igreja. Grande Cântico dos Cânticos. Pastor Adriano, fala um. Você que é um homem dos livros. Maldição da expectativa. Maldição da expectativa. Qual outro? Uma curiosidade sobre unção e propósito profético. Foi o primeiro livro escrito na videira, é a primícia. Sabia disso? É a primícia. Deixa eu te dar uma ajuda. Eu já tinha lido esse livro. E aí um dia eu fui dar uma de jardineiro na minha casa. Não. E eu baixei esse livro do portal do pastor Marcelo, Fome para a Sua Glória, em áudio. E escutei, irmãos, eu escutei esse livro várias vezes. Assim, escutei uma, escutei duas, escutei três. Pensa no negócio assim, meu Deus. E eu já tinha lido. Dizem os estudiosos, existe um negócio chamado pirâmide do conhecimento. Não tem nada a ver com pirâmide do Egito, tá? Então risca isso aí, falou pirâmide agora, ó. Para. Não tem nada a ver com pirâmide do Egito. Pirâmide do conhecimento é um estudo que determina qual é o percentual de aprendizado que você tem de acordo com a metodologia de exposição da informação. Então ele diz o seguinte, que em uma ministração como essa, você não aprende mais que 10%. Então, em um culto, escutando uma palestra, uma ministração, você vai aprender até 10%. Não vai mais. Quando você lê um livro, você aprende em torno de até 20%. Por que na ministração é 10% e no livro é 20%? É porque volta e meia você dá umas viajadas na maionese. Igual você lendo o livro e também escutando a ministração. Puxa um gancho mental aqui da passividade e aí você, daqui a pouco, você está lá em Brasília no dia da direta já em 1988. 1917. Ou você está no filme que você viu, ou no problema, na casa, no filho, na mãe, na avó, na tia, etc. Na pregação você não tem como voltar. No livro você tem. Se você deu uma viajada lá, porque às vezes você põe ativo o modo automático de leitura, mas a cabeça está em outro lugar. Aí você, não, peraí, opa, deixa eu voltar aqui, que esse pedaço aqui eu não peguei. Depois disso, depois da leitura, que é em torno de 20%, entra informações expostas através de recursos audiovisual, onde você tem interatividade de olhos, ouvidos, né? Então aumenta um pouquinho, isso vai para 30%. O próximo nível são grupos de discussão, ou seja, uma célula.
Dá para entender porque as igrejas em célula são as que mais crescem? Porque você tem 10% por 40% na célula. Então, a ministração do culto, ela gera um nível de aprendizado de 10%. Quando ela vai ser compartilhada na célula, ela aumenta esse nível para 40%. Então, deixa eu te dar uma dica. Agora, aula de célula para pastores, né? Então, vai chover uma olhada. Jamais permita que alguém fique calado na sua célula. Por quê? Por uma questão de didática. Porque a pessoa, se ela ficar calada, ela pode ficar lá passiva o tempo inteiro pensando no fio, pensando que hora que acaba, pensando que hora que vai, pensando na comida, no lanche, pensando que ela foi ali à toa. Mas se você envolve essa pessoa para falar, ela tem que estar conectada neurologicamente com o que está sendo falado. E nunca, numa reunião de célula, você vai assim, ó, você, irmão, agora fala alguma coisa. Você, fala alguma coisa. Você, fala alguma coisa. Você... Por quê? Porque a pessoa, porque todo mundo sabe que falar coisa com coisa, que não tem nada a ver, é assim, é um fora da caixa, né? Assim, pisar na jaca. Lembra da Dilma? Você vira motivo de piada e zoação no Brasil e no mundo. Você vai virar notícia. Então a pessoa sabe que se ela fala alguma coisa desconecta, é ruim. E se pergunta para ele, e aí, irmão, o que você acha? Ela fala, não sei, eu não prestei atenção, não dá para repetir? Também pega muito mal. Então, se você quer interagir e que a sua célula seja power, o que você faz? O irmão ali começa a falar sobre determinado assunto, fala, beleza, irmão, você agora, o que você acha? Isso faz com que a sua célula fique um período inteirinho conectado com aquilo que está sendo falado. E isso vai gerar um nível de conexão neural e que vai gerar sinapse neural, que é aprendizado. Aí o pós, depois do grupo de discussão, é quando você aprende fazendo. Quantos aqui já aprenderam fazendo? Você não pegou aula de nada, foi lá, desmontou o equipamento, arrumou, pau, pôs no lugar, pronto, está resolvido. Isso gera um nível de aprendizado que você não tinha. Você não aprenderia em uma sala de aula, por exemplo, porque você fez, você conheceu, você viu, você analisou. Quantos aqui já consertaram algum carro que você não sabia, nunca tinha consertado antes, não sabia qual era o problema? Depois que você fez isso, gera um nível de aprendizado e segurança para a próxima coisa. Olha que o negócio estragado, pode deixar comigo que isso aí eu vou resolver. O último nível do aprendizado, nessa pirâmide de conhecimento, é quando você dá aula. Quando você dá aula, as igrejas em célula são assim, igrejas que têm mais oportunidade para dar aula e ensinar. Quantos aqui já deram curso de maturidade? Deixa eu ver. A aula, ela faz o seguinte, ela eleva o nível do aprendizado daquilo para 90%. Você que deu aula de maturidade, por acaso, todo mundo vai rir, quer ver? Por acaso te deu a impressão que você nunca tinha feito esse curso na vida? Por quê? Porque 10 comparado com 90 é nada, é quase nada. Porque quando você estava na sala de aula, você aprendeu 10%. Agora que você vai dar aula, você vai aprender 90%. Fala, cara, eu não estava nesse curso, eu não fiz essa aula. Não, é porque foi só 10% que você pegou. Então, assim, é muito interessante quando você consegue entender como que funciona o aprendizado. O que é conexão neural? O que é sinapse neural? É quando você consegue envolver as pessoas de forma que elas geram esse nível de aprendizado, essa sinapse neural. Estou falando difícil demais? Não. O que é uma sinapse neural? Uma sinapse neural é quando um neurônio, você tem 80 bilhões de neurônios no seu cérebro. É quando um neurônio conecta com o outro e gera uma informação. Tudo que você tem de aprendizado, de emoção, de sentimento, etc. na sua vida, é formado através dessas sinapses neurais. Que é quando você aprende alguma coisa. Então vamos voltar para cá. Esse livro é o livro, né, o título dele, Despertando Iniciativas Empreendedoras. Qual que é o seu objetivo? É para a pessoa entender que
empreender é algo comum, natural e que isso é para ela. Fala para o seu irmão, você foi chamado para empreender. Porque se Deus é o maior empreendedor do universo e Ele veio morar em você, e você se converte e não pensa nisso, não se preocupa com isso, você ainda não tem revelação plena do Evangelho. Judeus já têm essa revelação desde o Velho Testamento. Você está na Nova Aliança e ainda não tem. Consolidação de empresas. Então esse brother aqui, ele é para mostrar para você que você deve agir. Empreendedorismo, irmãos. O que é empreendedorismo? Empreendedorismo é a única possibilidade de um país se tornar próspero. Não tem outra. Todo sistema de governo que vai contra o empreendedorismo, que não apoia o empreendedorismo, ou que não valoriza o empreendedorismo, só tem caminho. Vai quebrar. Vai quebrar e a quebradeira vai ser muito feia. Como nós temos hoje um exemplo muito bacana da Venezuela. Roraima foi o estado, né, do norte que mais rapidamente desistiu de votar no PT. Sabe por quê? Porque ele viu na prática os venezuelanos invadindo o estado. Então parece mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Venezuela. Indo para onde? Indo para o que está do lado. Quem está do lado? Roraima. Então empreendedorismo é uma chave de prosperidade em qualquer lugar do mundo. Por que os judeus são muito prósperos? Porque eles entenderam que Deus falou: você será colocado por cabeça e não por cauda. Então você será cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Aí a criança cresce escutando isso desde criancinha, né? Desde menino. Você, cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não vai pedir emprestado. Aí quando ele cresce, ele vira dono do Banco Safra. Entendeu? Que é de judeu. A mesma coisa, vai falando para ele. Aí quando ele cresce, ele vira dono da Cirela, que é uma das maiores construtoras do Brasil. Aí quando ele cresce, ele vira empresário, vira dono de hospitais. Vira dono, o cara estuda para ser médico, só que o pai já ensina para ele: o que você quer ser? Quer ser médico. Ah, é? Quantos hospitais você vai ter? Hospitais você vai ter? Ah, e é uma criança, tem 5, 6 anos. Ah, uns 5, tá bom? 5 é pouco, mas para começar tá bom. Aí ele vai crescendo com isso na cabeça. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Isso se torna algo natural para ele. Por quê? Porque já está sendo colocado na cabeça dele, desde criança, que ele será cabeça e não cauda. Tem umas coisas que a gente vê, que a gente fala: gente, o castigo é para as costas dos tolos mesmo, né? Não sei porque eu vou falar nisso, mas estou com vontade. Nem é assunto da administração. Todo mundo, todos aqueles que tiverem essa filosofia, aquela filosofia de, sabe aquele negócio de não sou pago para isso? Já viu esse discurso? Não sou pago para isso. Vai morrer empregado e pobre. Por que vai morrer empregado e pobre? Porque não consegue perceber as oportunidades que estão à frente. Deixa eu te falar uma coisa. O que é um líder em treinamento? É alguém que tem percepção de algo, que despertou algo nele e ele começa a se preparar. Um líder em treinamento é aquele que chama a responsabilidade da liderança para si e exerce e começa a exercer essa função, começa a trabalhar nisso sem usufruir do benefício que o título dá. Nós falamos, é o cara que faz alguma coisa, ele se posiciona para estar lá, para fazer, para puxando a responsabilidade para si, porém sem usufruir do benefício da liderança. Por quê? Porque ele ainda não é líder, mas ele tem cargo e trabalha como se fosse. Um gerente em treinamento é a mesma coisa. É aquele que puxa a responsabilidade para si sem usufruir dos benefícios da função. Intuitivamente, você ensina as pessoas a serem promovidas quando elas aprendem a se tornar líderes em treinamento. Você está ensinando essas pessoas a serem prósperas. Você está trabalhando na vida delas sem que elas percebam. Quando elas se dispõem a servir na liderança,
quando você ensina essas pessoas, quantos são pastores e obreiros? Deixa eu ver, é um número expressivo. Quando você ensina essas pessoas a servir na liderança, a se tornar líderes, líderes de treinamento, você está ensinando algo que elas vão obter recursos durante a vida inteira delas. Porque isso é um princípio. Ou seja, um gerente de treinamento, alguém, um empresário em treinamento, um empreendedor em treinamento, é aquele que tem o trabalho, é aquele que se dispõe a fazer, é aquele que traz a responsabilidade para si, sem usufruir dos benefícios. Então, um gerente, quando ele, alguém que não é gerente, mas que você olha que ele tem potencial para ser, é aquele cara que está disposto a fazer algo que ele ainda não é pago para isso. Vocês estão entendendo? Amém. Que bom. Então, esse livro é para quem já começou o negócio. Porque a gente vem aqui, ministra fé, poder, unção, graça de Deus, cheio para cantar no chocante, aí você fala, bom, então é de Deus, aleluia, glória a Deus, eu vou aprender. Aí você pula no negócio, né? Pulei. E agora? Senhor, onde é que o senhor está? Então aí tem um pouco mais tem um segundo passo. Esse aqui é o segundo volume, que é a consolidação de empresas. São princípios muito simples mesmo, uma linguagem muito simples. É um livro assim, bem tranquilo de ler, com exemplos muito práticos da vida da igreja. Como que você consolida a sua empresa? Como que você cresce? Como que você avança? Como que você estabelece lideranças? E são princípios muito parecidos com o que nós aplicamos na igreja. Como é que você abre na igreja? Olha para mim. Você abre a igreja, vai lá, aluga o prédio, compra os móveis, a prestação, as cadeiras, o som, etc. E agora Deus vai mandar. Isso que você faz? Não. Você abre a igreja como? Uma célula. Abrir uma empresa é a mesma coisa. Esse livro ele fala princípios para você abrir uma empresa. Como você começa o negócio? Na sua casa. As grandiosíssimas empresas do mundo começaram os seus negócios em casa. Por exemplo, você pretende ser maior do que a Apple? Maior do que o Google? Maior do que o Facebook? Maior do que a HP? Maior do que a Harley Davidson? Você prefere? Não. Todas essas empresas começaram em casa. Se elas começarem em casa, você também pode começar. E sempre um degrau após o outro. Sempre um degrau após o outro. E, por último, tem aqui o Mulheres Empreendedoras. Porque o mundo, ele está fazendo uma desconstrução da mulher. Através desses movimentos feministas, o que esse povo tem feito? Esse povo pegou a mulher, que era mãe e dona de casa, e falou para ela assim: você é infeliz, sua infeliz, você fica aí, cuidando da casa, cuidando das crianças, e o seu marido te explorando, ele vivendo e você aí. Foi isso que as feministas falaram para as mulheres. E aí, a partir de então, o que aconteceu? A mulher passou a trabalhar igual homem, passou a acordar cedo igual homem, passou a fazer trabalho de homem, passou a dormir tarde igual homem, passou a fazer um monte de coisa que homem fazia e continuou sendo mulher. Não passou a ser homem e não vai passar a ser homem. Por quê? Porque Deus criou um papel definido para a mulher, e a mulher somente será plenamente feliz se andar dentro desse propósito, daquilo que Deus criou. E nem por isso a mulher tem que ser, não pode empreender, muito pelo contrário. O modelo bíblico que nós exploramos para esse livro é de Provérbios 31, da mulher virtuosa. O que a Bíblia fala sobre a mulher virtuosa? Que ela acorda cedo e dá ordem às suas servas. Mas então, ela tem servas, ela tem outras mulheres que trabalham com ela. A Bíblia diz que ela examina uma propriedade e adquire, corretora de imóveis, uma mulher de negócio. A Bíblia diz que ela dá cinta aos mercadores, ela tem indústria, ela produz, é alguém executiva. É isso, Jesus. Mas diz também que ela é estimada pelo seu marido e admirada pelos seus filhos. Então,
a essência da mulher não pode ser perdida quando ela começa a mexer com o negócio. Porque o que a palavra de Deus diz? A mulher sábia edifica a sua casa. Uma casa sem sabedoria, uma casa que não está edificada, uma casa com as estruturas fora do lugar, está faltando o quê? Está faltando uma mulher sábia. Mas pastor, a culpa é só da mulher? Não estou dizendo, por favor, não entenda que eu estou chamando, toda vez que eu falar algo, por favor, não se sinta culpado de absolutamente nada. Toda a culpa já foi lançada sobre Cristo, na cruz de Calvário. Mas em matéria de casamento, o que Deus definiu? O homem governa e a mulher edifica. Então, o homem governando a sua casa e a edificação da casa é para a mulher. Então, a mulher pode empreender, pode ser a corretora, pode ser executiva, pode ser a industrial, pode ser tudo, mas sem perder a essência da família, do esteio da casa, da esposa e da mãe de filhos. Amém? Então, se você quer se lançar no empreendedorismo, fique à vontade. Que bom. Eu gostaria de ler com você uma passagem que diz o seguinte: Efésios 1, 16 e 17. Não precisa abrir. Não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, dá-nos a revelação que precisamos. Abre os nossos olhos para ver, para perceber, para entender o que a Tua palavra está nos dizendo. Traz-nos a Tua luz, traz-nos o Teu discernimento, a vida de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paulo, em poucas vezes, você vê ele pedindo alguma coisa, orando a Deus, pedindo algo para a igreja. É que Paulo, ele não orava para ter um som ultra mega power na igreja, para ter prédio, para ter um ônibus para levar o pessoal para o encontro. Ele não orou pedindo um sítio para ter o sítio da vinha, etc. Ele não orou pedindo isso. Mas ele intercedeu para que o povo de Deus, essas pessoas de Éfeso, elas tivessem da parte de Deus espírito de sabedoria e de revelação. O que é sabedoria e o que é revelação? Por que Paulo orou pedindo isso? Sabedoria e revelação. Porque estas coisas, elas precisam de andar juntas. O que é revelação? A palavra revelação é o mesmo nome do livro de Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, ele chama Apocalipsis, é a palavra em grego. E o livro Apocalipse, em inglês, ele se chama Revelation, que quer dizer exatamente a revelação. Então, revelação é o quê? É algo da parte de Deus que você não poderia conseguir com as suas habilidades, seu estudo, sua experiência, com tudo que você tem baseado na sua vida. É algo que somente Deus poderia fazer. A palavra sabedoria, ela se chama Sofia. Dentre os seus significados estão inteligência ampla e completa, usada no conhecimento de diversos assuntos. A ciência do conhecimento que pertence aos homens, habilidade na administração dos negócios ou finanças, inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus, seriedade e prudência adequada na relação com pessoas que não são discípulos de Cristo, habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã. Então isso é considerado sabedoria. Na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante que dá para a gente discernir claramente qual é a diferença de revelação e sabedoria. O que nós vemos? No Egito, quando o povo de Deus sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho e entram no deserto. Imediatamente, o que Deus fala para Moisés? Suba ao monte que eu vou falar com você.
E Moisés sobe ao monte e fica ali por 40 dias. E Moisés ali no monte, ele teve revelação de quê? Revelação da lei. A lei foi uma revelação dada. Por que ela foi uma revelação dada? Porque isso seria algo que não poderia vir da parte dos homens. Então toda revelação, ela é algo sobrenatural. Ela é algo que está acima de todo conhecimento, experiência, habilidade, talento ou conhecimento humano. Revelação é algo sobrenatural. Mas Paulo, ele falou que nós deveríamos ter, ele pede isso, sabedoria e revelação. Vamos ver a diferença. Quantos milhões de pessoas nós tínhamos aproximadamente no deserto? Entre 2 e 3 milhões de pessoas, foram as pessoas que saíram do Egito. E a Bíblia diz que Moisés, ele era o único juiz do povo de Israel. Então pensa numa cidade de 3 milhões de pessoas, onde tem um único juiz, um único julgador, uma única polícia, um único escritório, onde tudo que tiver ali vai ser resolvido naquele lugar. Daí o que acontecia? Moisés, a Bíblia diz que ele ficava desde o nascer do sol até o anoitecer, atendendo pessoas numa fila. E essas pessoas ficavam na fila o dia inteiro para serem atendidas por Moisés. Aí o que acontece? Jetro vem visitar Moisés. Logo em seguida que ele desceu do monte e ficou lá quantos dias com Deus? 40 dias. Nesses 40 dias o que aconteceu lá? A revelação foi power. A Bíblia diz que Moisés via Deus face a face. E aí vem Jetro. E Jetro chega lá e vê Moisés atendendo aquele povo de sol a sol. E o que Jetro fala para Moisés? Moisés, desse jeito vai morrer você e todo esse povo. Você não vai conseguir isso. Fala o seguinte: estabelece capitães de 1000, capitães de 100, de 50 e de 10. Se reúne com os 1000, instrui ele, treina. Eles se reúnem com os de 100, treina. Reúne com os de 50, treina. Reúne com os de 10, e os de 10 reúnem com o povo. Em outras palavras, estabeleça supervisores, pastores, discipuladores e líderes de célula. Aí Moisés, onde é que Moisés estava durante 40 dias? No monte. Vamos imaginar Moisés e falar: Jé, olha, valeu pelo conselho, gostei do feedback, mas mano, se liga, eu estava 40 dias face a face com Deus, e vem você querer dar pitaco onde você não entende. Qual é, mano? Não viaja na maionese. Foi isso que Moisés falou? Não. Presta atenção. Por que você precisa de sabedoria, independente do número de revelação que você tem? Porque a revelação, ela é coisa que homem nenhum pode te dar. E a sabedoria? Sabedoria você vai ter que ouvir daqueles que vieram antes de você. Todas as vezes que você achar que você é a expressão, né, a revelação da virtude revelada na face da terra, você vai padecer. Por quê? Porque revelação é algo que somente Deus pode te dar. Mas a sabedoria é algo que você vai ter que precisar de aprender. Você vai precisar se submeter para aprender. E o que Moisés faz? Ele se submete a Jetro, que nem era servo de Jeová. Mas ele analisa aquilo, fala: olha, tem sentido. E eu fiquei perguntando: mas por que Deus não falou isso para ele lá no monte? Porque tinha alguém para falar. Deus vai te dar a revelação. Mas se tiver alguém, vamos para pastor, isso é Velho Testamento, isso é a lei. Nós, nova aliança, Vamos para Paulo. O que acontece com Paulo? Primeira vez que Cristo se manifesta para ele, ele literalmente desmonta. Demorou 2 segundos para destruir todo aquele conhecimento que Paulo tinha gerado durante 50 anos na sua vida. Matava os cristãos, perseguiam os cristãos. Quantos aqui
falava mal de crente, não gostava de crente, xingava pastor, falava que pastor era assaltante das carteirinhas das velhinhas da igreja, das pessoas desavisadas e menos instruídas. O que aconteceu com você no encontro? Bum! Disse Deus, big, e houve bang na sua vida. Exatamente. Ele fala, né? E disse Deus, né? Haja luz e houve luz. Não, é porque tem a teoria do Big Bang. É porque, tá bom, disse Deus big e houve bang. E daí, o que aconteceu com você? Naquele momento, você estava no encontro, Deus deu uma descarga na sua mente. Lembra das sinapses neurais que existiam? De conhecimento, de sentimento, e tudo que tinha de você em relação a crente, igreja, pastor. Deus deu uma descarga na sua vida, que destruiu milhares, milhões de neurônios foram desconectados naquele momento. Essas sinapses neurais. Então Paulo, ele tem um encontro com Deus. O que Deus diz para ele? Deus fala nada. Deus fala para, pega Ananias, para falar, vai lá falar isso, destruir ele e etc. A revelação de Paulo veio de quem? Veio de Deus. E Deus fez o que ninguém poderia fazer. Mas agora vai ter que aprender com Ananias. Vai ter que ouvir os primeiros passos de Ananias. Por que veio de Ananias? Porque tem alguém para ensinar. Amém. Outra coisa é sobre o poder de Deus. Nós vemos quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Amém? Amém. O que acontece quando Jesus vai ressuscitar Lázaro? Ele chega diante do túmulo, o que ele fala? Tirai a pedra. Não seria algo assim mais Spielbergiano, né? Aquela coisa bem hollywoodiana. Se ele chegasse e disse, pega, lança-te no mar. Agora Lázaro, vem para fora. Olha, aqui uma ovelha grande. O que ele fala? Tirar a pedra. O que é essa pedra? Era algo pesado, incômodo de ser carregado. Talvez precisava de muitos homens para fazer isso. Mas embora pesado, incômodo, para lá, era algo que os homens poderiam fazer. Aí, o que acontece depois que tira a pedra? Ele faz um milagre. Aí ele vai fazer o que o homem não pode fazer. Então, o que é tirar essa pedra? É você estudar, é você ler, é você ir atrás, é você procurar informação, conhecimento. E não ficar naquela atitude religiosa, não. Deus vai me dar todas as coisas. Vai. A revelação vem dele. A sabedoria você vai ter que buscá-la. Mas a Bíblia é muito, né? É uma bênção de Deus enviada ao homem. O que a palavra de Deus diz? Que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a todos dá livremente. Ou seja, até a sabedoria, que muitos vão demorar às vezes 5, 10, 15, 20, 30 anos, você pode pedir para Deus que Ele ainda te dá. Isso é que é a favor, não é verdade? Isso é a favor. O que Moisés falou? Moisés falou o seguinte, em Salmo 90, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. A revelação, ela vem como em um evento. A sabedoria, normalmente, ela vem em processo. Então, você tem um evento, recebeu a revelação. Como é que eu recebo sabedoria agora? A sabedoria, ela vem em processo. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Às vezes, o que eu tenho aprendido, irmãos, é o seguinte. Às vezes, e eu tenho visto isso acontecer, às vezes Deus chega para alguém e fala e dá uma revelação que para ele construir uma casa de 2 andares. Amém? O que tem que ser construído? Uma casa de 2 andares. E Deus aparece para essa pessoa. Quantos aqui tem experiência poderosa com Deus, que Deus já falou com você? Deixa eu ver. Amém, quase todo mundo. Se não aconteceu ainda, nós temos um encontro, com certeza daqui nas próximas semanas, você vai lá, Deus vai falar com você. Sábado que vem tem um encontro poderoso. Pode ter certeza do que eu estou te falando, sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Daí Deus chega para você e diz: meu filho, construa uma casa de 2 andares para mim. Ok, aí você começa a construção. E você está lá, tal, e começa a construir, começa. Aí chega um engenheiro e fala assim: irmão, eu estou vendo aqui, ó, essa coluna aqui, eu estou achando que ela... Você fez o cálculo desse negócio? Eu falei: não, Deus que me mostrou, eu estou fazendo aqui igual Deus mandou. Mas Deus mandou você fazer essa coluna desse, assim, com essa medida, com esse tanto de concreto? Eu estou vendo aqui um peso, aqui em cima, o que você vai colocar aqui em cima? Aqui vai ser só alterado ou tem outro andar? Não, vai ter outro andar, Deus me mostrou. E daí, o engenheiro em si fala: irmão, esse aqui vai dar problema. Não. Onde é que você estava quando eu estava conversando com Deus e Ele me deu essa revelação? Porque aqui tem café do bule, rapaz. O que vai acontecer com essa casa? Vai cair. Com revelação ou sem, ela vai cair. Por que ela vai cair? Porque Deus disse o que, mas não disse como. Quando Deus te manda abrir uma igreja e não falou para você como, e não falou o processo inteiro que você deveria fazer, você vai ter que escutar a sabedoria daqueles que já abriram a igreja. Agora, se Deus contou para você o caminho inteirinho, vai do jeito que Deus mandou. Por exemplo, por que Moisés não precisou de pedir para alguém como ele iria construir o tabernáculo? Porque Deus deu tudo, o projeto inteirinho, os materiais, a medida, a composição, a altura, a largura, a profundidade, estava tudo, Deus havia dado. E atrás capacitado. E os que não tinham capacidade, porque era uma geração de escravos, a Bíblia diz que eles dormiram de um jeito, dormiram pedreiro e acordaram engenheiro. Foi o que aconteceu com eles. Amém. Os caras eram tudo pedreiro, só sabia fazer barra. Amanheceu arquiteto no outro dia. Por quê? Porque como não tinha com quem eles aprender, o que Deus fez? Aí veio a revelação. O cara recebeu a revelação de engenheiro, revelação de arquiteto. Por quê? Porque não tinha faculdade para eles irem. E se tivesse uma faculdade lá, o que você tem que fazer? Não, eu vou orar, Deus vai fazer. Irmãos, Deus não depende de ninguém. Agora, Deus vai fazer, você precisa ter em mente, Deus sempre vai fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Amém. Deixa eu te contar, eu sou o maior exemplo disso. Eu nunca não. Eu estudei a minha vida, só que eu nunca tive condições de fazer uma faculdade. A faculdade que eu concluí foi de teologia há 2 anos atrás. Então eu sou formado, tenho formação superior, mas sou teórico. Brincadeira, fiz teologia. Só que Deus é um Deus de graça e de misericórdia, amém? Amém. O que acontece? Recentemente, nos anos que passaram em São Paulo, eu recebi e-mails de concorrentes que fizeram engenharia na USP. E o que esses caras queriam fazer? Queriam fazer parceria com a minha empresa. Aí um deles, eu conheço, é um parceiro recorrente, inclusive tem um serviço hoje desse cara rodando na empresa. Por quê? Porque ele é engenheiro formado na USP e não consegue fazer. Eu fiz teologia e aí eu faço serviço. Então assim, e o serviço é de quê, pastor? É de Bíblia? Não, o serviço é de tecnologia da informação, área de recuperação de dados, máquinas virtuais, banco de dados, sistema de informação. Eletrônica, matemática pura. Assim, essência da matemática. Daí, esse cara uma vez me mandou um e-mail. Falou assim, me chamando de mestre. Falou: mestre, tem um serviço aqui muito difícil. Será que você não poderia fazer e a gente fazer um rachid? Falei: ó, de Deus esse negócio. Em outras palavras, ele estava propondo fazer uma parceria comigo, para mim fazer o serviço, e ele também ganhar dinheiro. Eu falei: pode mandar. E eu acho que nós vamos fazer. O que aconteceu? Ele mandou e fez. Agora, onde é que está isso? Eu lá no interior BH é da Chique. Mas quando você fala em Anápolis, Goiás, é interior de Goiânia, nem interior do Brasil, interior de Goiânia.
Então, interior do interior. E o que Deus fez? Deus me deu uma capacidade que eu não tive condições de adquirir. Porque para isso eu precisava de ter condições de ter feito uma universidade. E o cara que fez a universidade, na USP, que é o Bambambam, que era o lugar que eu gostaria de ter feito a universidade, o que Deus faz? Deus pega esse cara agora e coloca ele para me chamar de mestre e fazer serviço comigo. Dá para entender? Como é que Deus faz? Por quê? Eu não tinha condições de estudar na USP. Aí o que Deus fez? Dormi técnico de computador e amanheci especialista em recuperação de dados. O que aconteceu? Esse amanhecer demorou algum tempo, mas em outras palavras foi exatamente isso que aconteceu. Porque Deus sempre vai dar para você aquilo que não pode ser adquirido. Tenha em mente, Deus vai deixar para você sempre a parte mais fácil. O que era mais fácil? Tirar a pedra ou ressuscitar Lázaro? Fala para mim. Qual que é a parte mais fácil? Qual que você vai escolher fazer? Carregar o caixão ou ressuscitar o morto? Carregar o caixão é muito mais fácil. Ainda mais você junta 3 palito, 4, 5 jovens da sua empresa, nem precisa de ir da sua igreja. Fala, irmãos, ó, ganhar os voluntários ali, bora, pronto, já foi, já está resolvido. Nem pensa de fazer. E o que Deus vai fazer? Deus vai fazer aquilo que não pode ser feito. Amém. Então, quando você for empreender um negócio, se preocupe em fazer tudo aquilo que você pode fazer. Tudo aquilo que está na sua mão para fazer, tudo aquilo que você pode, faça. Não deixa para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Não adie. Seja nobre. Seja proativo. Seja excelente no que você faz. Creia de forma correta. Irmãos, se você for analisar as possibilidades, não tinha a menor possibilidade de eu sair de Goiás, lá do interior do Sul das Plantas, e estabelecer uma empresa em São Paulo para fazer serviço para as multinacionais do Brasil. Não tinha possibilidade, não tinha recurso, não tinha dinheiro, e a parte mais complicada, ainda que não tivesse conhecimento e habilidade e algo para isso, não teria como. Existe um negócio que eu gosto de falar que é unção para empreender. A unção para empreender é a mesma unção de multiplicar célula. Como é que você multiplica célula? Pela força do braço? Quando você vai multiplicar a célula, se ela for multiplicada na força do seu braço, você vai multiplicar o problema. Você vai multiplicar a encrenca. Você vai multiplicar o descontentamento. É isso que acontece quando você multiplica a célula no braço. Mas quando você multiplica a célula na vida de Deus, o que acontece? A coisa cresce, avança, prospera, gente é salva, gente alegre, envolvida, gente curada, gente empolgante. Por quê? Porque é Deus quem fez. A sua vida é de quem? Ela é sua ou é de Deus? A sua vida é de Deus. Então, quando você estiver à frente do empreendimento, fala, Deus, aqui eu só posso fazer aquilo que está ao meu alcance de fazer. O que eu preciso fazer? Como que eu preciso fazer isso? Busca conhecimento, busca sabedoria, estude, vá atrás, se esforce. Mas vai chegar um momento em que você chega no limite. Fala, Deus, agora é só com o Senhor. A partir daqui, eu não consigo mais. E a unção para empreender, irmãos, é um negócio assim. Eu vejo milagres na minha vida. E eu não me canso de contar sobre isso. Quanto mais eu conto, mais eu fico cheio de fé, mais eu sou edificado, mais eu olho, porque os nossos desafios, eles não mudam. A fase muda, mas o desafio continua o mesmo. Quantos aqui já foram líderes em treinamento? Você foi líder em treinamento. Você lembra que a dificuldade que você tinha, a insegurança que você tinha, o número de coisas que você tinha que aprender que você não conhecia? Lembra disso? Quando você vai se tornar um pastor em treinamento, é a mesma coisa. Tem um monte de coisa que você não sabe, um monte de coisa que você não domina, que você não tem ideia de como é que é, mas você é em treinamento. A sua vida, ela vai como uma espiral em subida.
Sempre você vai passar aqui nesse momento, é um momento de aprendizado dessa nova fase. Aí você passa, chega lá novamente, outro aprendizado, outro momento, outra coisa, e assim vai. Você está sempre crescendo, mas você sempre vai estar com desafios à sua frente. E quando eu olho para trás e eu vejo essas coisas, eu falo: Deus, o Senhor fez aqui, o Senhor vai fazer isso também. Amém. Eu não consigo resolver esse negócio. Eu não tenho a sabedoria para isso, mas o Senhor dá a sabedoria. Eu não tenho essa revelação, mas o Senhor vai dar o modelo disso. Eu me lembro que certa vez, nós estávamos na empresa e eu só trabalho com líderes. E eu tentei resolver o problema de um cliente, um negócio muito complicado. O que é recuperação de dados? Talvez você não. Recuperação de dados é quando você tem um servidor de uma empresa, um computador, né, um banco, ou qualquer outra coisa que tem informações, e esse servidor quebra. Esses discos quebram. Normalmente tem backup. O que é um backup? É uma cópia da informação que quando quebra ele substitui rapidamente. Só que nem sempre isso acontece. Às vezes alguém que é responsável por fazer isso sai da empresa, a outra pessoa entra, não está sabendo que essa coisa está andando e no meio do caminho acontece um crack lá. Pensa numa empresa que faz backup todo dia às 5 da tarde. Todo dia ela faz um dia de backup. Só que às 2 da tarde dá um crash lá no servidor e já emitiram-se 200 notas fiscais naquele dia. Quem entende contabilidade, de financeiro, sabe a dor de cabeça que isso dá. Então essas pessoas trazem esse material para a gente recuperar as informações, para eles não ter que refazer tudo novamente. Esse negócio é tão grave, para você ter ideia, certa vez um contador, ele perdeu informações e trouxe isso para a gente recuperar. Estava normal. Uma semana depois a gente recuperou os dados dele, na hora que ele voltou, ele tinha sofrido um derrame, estava torto. Por quê? Por causa do estresse da perda das informações. Então, nós atuamos nessa área. E Deus, literalmente, me deu de presente isso. Por quê? Isso era algo que eu não conseguia e não tinha onde estudar isso. Porque não existe faculdade disso. E daí, certo dia, eu estava lá fazendo um serviço, e né, aquela coisa, e vai, e aí não conseguimos fazer. Temos parceiros na Ucrânia, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Polônia. Eu acionei o melhor dos caras daquele problema. Já falou: isso aqui não faz. Eu falei: devolve. Vai fazer. Aí tinha um líder lá: pastor, na época não era pastor, por que você não ora? Orar? Boa essa palavra. Vamos orar então. Aí eu peguei, pega o óleo de unção lá, vamos ungir esse negócio. Mas pastor, óleo de unção não é para pessoas enfermas na Bíblia? É, mas esse negócio está em coma profundo, está morto. A gente não consegue ressuscitar esse negócio. Aí eu peguei o óleo de unção, para não encher de óleo, passei no cantinho assim, né? Falei: Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte desse disco. Sai! Sabe o que aconteceu? Nada. Eu estava lá. Eu falei: bom, eu vou ligar ele de novo. Quando eu liguei ele disso novamente, quando eu fui tentar fazer o procedimento, sabe o que aconteceu com isso? Nada. Mas aconteceu comigo. Veio a unção e o conhecimento e a sabedoria, a revelação que eu precisava, que eu ainda não tinha e que ninguém tinha para resolver aquele problema. Eu orei por ele, eu que fui abençoado. Eu expulsei o espírito da morte dele, deu o espírito da vida sobre mim, para poder resolver o problema dele. Entende? E aí, resolveu o problema? Gastei 2 horas. Quanto tempo? 2 horas. Aí eu peguei, olha, uau, resolvi. Vai lá e cobra R$3.000 desse cliente. Quantas horas? 2 horas. Cobra 3.000 dele. Alguém falou: mas pastor, mas foi unção. Falei: foi. É que de graça é lá na igreja. Aqui na igreja a unção tem preço. Aqui ela custa caro. Aqui na empresa a unção não é de graça, não. Lá no empreendedor a gente ora por todo mundo, passa óleo na cabeça deles assim, como eles quiserem. Todo mundo quiser, a gente lambreca todo mundo de óleo. E compartilha a unção. Mas aqui não, aqui a unção, alguém quiser fazer serviço lá na empresa para usufruir dessa unção, vai ter uma oferta de R$3.000 só para fazer. O que é isso, irmãos? Isso é favor imerecido.
Isso é graça de Deus. Isso não é resultado de uma habilidade humana. Se fosse resultado da habilidade humana, os russos, eles são os melhores do mundo nessa área. Põem os americanos no bolso assim, de uma forma impressionante. O americano é bom só em Hollywood, no filme. Mas na hora que desce para a prática, os russos e ucranianos assim são assim, incomparáveis. Não tem como brigar com matemático russo e ucraniano. É um negócio incrível. Mas eles que estudaram, não conseguiram fazer. E eu que estava orando, buscando a Deus, sabedoria e revelação, Deus trouxe. Esse concorrente que estudou na USP, olha como a graça de Deus é injusta. Esse cara se esforçou para estar na USP. Enfim, o cara é japonês. O japonês é alguém assim muito disciplinado. Pensa o tanto que esse cara estudou, fez cursinho e se esforçou e passa na faculdade. Quando passa na faculdade, o que esse cara teve que se esforçar para terminar a bendita dessa faculdade? Ontem a gente estava no carro conversando, né? Tem um brother que está fazendo engenharia. Eu perguntei, você já está em qual cálculo da engenharia? Ele falou, não, estou no cálculo 1. Rapaz, na hora que você chegar no 4, você vai ver o que é cálculo. Alguém já fez engenharia aqui? Ainda não? Ah, tem um engenheiro? Já concluiu? Cálculo 1, 2, 3 e 4. O que é cálculo 4 para você? Conta para mim. Pensa. Esse cara teve que estudar tudo isso. Pensa no número de horas que esse cara teve que se dar para poder isso acontecer. Sabe o que eu fiz? Eu estava lendo a Bíblia, estudando na minha igreja quando eu era jovem, enquanto esse cara estava estudando. Mas aí, eu lendo a Bíblia, eu entendi outro dia. Lá no Salmo 119, por volta do versículo 100, diz o seguinte: me fizestes mais entendidos do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Eu falei, olha só, está aí a chave. O cara estudou a vida inteira, se consagrou a isso, e não consegue. Aí eu estava lá meditando na palavra de Deus, jovem lá, às vezes passando até 3 horas lendo a Bíblia, quando jovem, fazendo matemática. Era um aluno ruim na minha época, estudava em escola pública, não tinha cultura de estudo na minha família, assim, não era mediano, era abaixo da média. Essa era pior que medíocre, porque medíocre vem de média, então era muito pior que medíocre. Esse cara era excelente, se não fosse excelente ele não passava na USP não, tinha feito faculdade particular. E o que Deus faz? Deus pega esse cara, estudou a vida inteira, e coloca ele para me chamar de mestre e fazer serviço comigo, porque ele não consegue e eu consigo. Isso é o que Deus faz por você. Deus não depende do seu passado para gerar o seu futuro. Às vezes fala, pastor, não tive oportunidade. Deus não precisa das suas oportunidades para prosperar. Deus não depende de oportunidade humana para te colocar no topo. Deus não depende de recursos humanos para colocar você em nível de honra. Deus não precisa disso. Mas o que você precisa entender? Você precisa discernir o que é revelação, o que é sabedoria. Uma coisa interessante, para que é sabedoria? Sabedoria é para você viver a sua vida na terra, para você lidar com dinheiro, para você lidar com negócio, para você lidar com família, para você lidar com estratégia. Para que é revelação? Revelação é para trazer o céu para a terra. Revelação é para cuidar das coisas eternas. Por que você está aqui hoje? Porque você tem revelação da palavra, você teve revelação do Evangelho. Você está aqui para empreender a sua eternidade. Revelação é para entender que a vida eterna ela é mais importante que a vida nessa terra. A sabedoria é para viver a vida nessa terra de forma tranquila, sem ser nécio ou tolo. Sabedoria é para gerar recursos nessa terra, gerar prosperidade e riqueza nessa terra. A revelação é para gerar riqueza na eternidade. O que é mais importante? É mais importante lá. Mas Paulo falou, você precisa de espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Vamos pedir a Deus por sabedoria e revelação? Fique de pé. Aleluia.
Tudo